Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. بسم الله وبه أستعين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أصلا أما بعد amados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje inshallah ta'ala abordaremos assuntos relativos com a que tem sido constante o seu questionamento. Vamos falar inshallah das coisas que invalidam o jejum e os seus tipos. É importante todos nós estarmos cientes, com fé, que Allah subhanahu wa ta'ala, quando prescreveu o jejum, Ele prescreveu com a mais alta da sua sabedoria. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que o ser humano jejuasse de maneira moderada, razão pela qual os versículos falam de jejum, estão cheios de regras de permissibilidade de certas pessoas a não jejuarem. Então, o objetivo maior é a moderação. A pessoa não deve prejudicar-se devido ao jejum e também a pessoa não deve praticar alguns atos que possam vir prejudicar o seu jejum. Então, esta é a alta sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando falamos das coisas que invalidam o jejum, vamos dividir em dois tipos. Primeiro, algumas das coisas que invalidam o jejum envolvem aquelas que saem do corpo, que saem do organismo. Vamos falar de relação sexual, vamos falar de vômitos voluntários, aquilo que chamamos vômitos propositados. Vamos falar de ejaculação, seja por meio de masturbação ou por um outro meio, enquanto for da sua livre e espontânea vontade, isto é, da sua consciência. Falamos também dos sangramentos, entram lá a menstruação, por aí. Essas são coisas que saem do organismo e vejam por que Allah, o que está por detrás disto, de Allah ter determinado elas como anuladores de jejum. É porque elas enfraquecem o jejuador. Todos nós sabemos que depois de relação sexual há um fracasso, há um cansaço. Todos nós sabemos depois de um vômito tem um mal-estar, um constrangimento, principalmente esses vômitos propositados. Todos aqueles indivíduos que sabem, sabemos que iria dizer que os sangramentos, principalmente o caso da mulher de período menstrual, então tudo isto também traz fracasso. Então, o que está por detrás disto, vejam e analisem, amados irmãos, a grande sabedoria de Allah e a sua misericórdia infinita. Porque isto enfraquece o jejuador, Allah tomou-os como anuladores de jejum. Subhanallah. Alhamdulillah. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, amados irmãos, descreveu como sendo coisas que invalidam o jejum, simplesmente ou por outra, entende-se na primeira mão por elas serem as coisas que possam resultar em fraqueza do próprio jejuador. Então, a segunda tipologia das coisas que invalidam o jejum são aquelas coisas que entram no organismo. Lá falamos das coisas que saem do organismo. E a outra são aquelas coisas, as outras são aquelas coisas que saem do organismo. Aliás, umas que saem e agora vamos falar dos que entram. É o caso de beber, comer, tudo aquilo que é similar a beber ao comer, tudo aquilo que atinge atinge este objetivo que é alimentar-se, então também quebra o jejum. Amados irmãos, isto tudo resumiu-se no versículo 187 do Surat al-Baqarah, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim, فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Agora juntai-vos com vossas esposas, isto é, depois de quebrar jejum,
até antes do romper da aurora, juntai-vos com vossas esposas. Significa que juntarmos-nos carnalmente, o ato sexual com nossas esposas, enquanto estivermos em jejum, é haram. Enquanto estivermos em jejum, isto é anulador de jejum, enfraquece. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, depois de quebrar de jejum, juntai-vos com ela e buscai wabtaghu ma kataballahu lakum, e buscai aquilo que Allah prescreveu para vocês. Estamos a falar de buscar filhos, por aí, tudo aquilo que envolve o resultado do ato sexual. E Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos uma outra permissibilidade neste intervalo, desde o pôr do sol até o romper da aurora. Allah subhanahu wa ta'ala disse, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا, comei e bebeis. Até que tempo? حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, até que se torne evidente para vós o fio branco do fio negro do que? Da aurora. Significa até o nascimento da alvorada. E depois daí entra a proibição de tudo que se permitiu antes. Allah subhanahu wa ta'ala diz, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, em seguida completei o jejum, isto é, abstende-vos de todas as coisas que eram vos permitido até ao anoitecer. Então neste versículo Allah subhanahu wa ta'ala menciona as principais causas, as principais coisas que invalidam o jejum, porém nem todas. E outras coisas que invalidam o jejum, onde é que encontramos? Nos hadiths do Nabi alayhi salatu wassalam. Meus irmãos, que há unanimidade dos teólogos, as coisas principais que quebram o jejum são enumeradas como sendo 6. E outros apontam apenas 5, porque incorporaram umas dentro das outras. Primeiro, a relação sexual quebra o jejum, haja ejaculação ou não, e havemos de explicar isto. Segundo, a masturbação, ou a ejaculação por via, digamos, deliberado, certo? A ejaculação por via deliberado. E a masturbação em si, nós já sabemos que é ilícita, então, sabemos muito bem, falávamos anteriormente, que o objetivo principal do jejum é a abstinência daquilo que é pecado. Então, a prática em si da ejaculação, mesmo a da masturbação, mesmo que não haja ejaculação, já é um dos anuladores de jejum. A terceira coisa, comer e beber. A outra coisa, qualquer outra coisa que são considerados similares de comer ou beber. A quinta coisa, vomitar deliberadamente. E no fim, a menstruação ou sangramento pós-parto. Vamos tentar falar de forma meio ampla a respeito dessas categorias todas. Vou repetir: relação sexual, 1, haja ejaculação ou não. 2, a masturbação ou a ejaculação voluntária, ejaculação, digamos, ciente do que você está fazendo. É diferente da ejaculação a partir do sonho sexual, do sonho molhado, é diferente. Segundo, comer e beber. Queria dizer, terceiro, comer e beber. Quarto, todas as coisas que podem ser consideradas como similares de comer ou beber. Não é? Alimentação por através da veia, por aí. Quinto, vomitar deliberadamente. É diferente de vomitar involuntariamente. Sexto, a menstruação e o sangramento pós-parto. Vamos falar da primeira coisa que é tão importante, porque ela tem uma dimensão de explanação maior. A primeira das coisas que invalidam o jejum, amados irmãos, é a relação sexual. Esta é a mais séria e a mais pecaminosa das coisas que invalidam o jejum. Quem mantiver relações sexuais, amados irmãos, durante o dia de Ramadã, deliberadamente, isto é, voluntariamente, ciente daquilo que está a fazer, da sua livre e espontânea vontade, e as duas pessoas, ou é dito que as duas partes circuncisadas, isto é, a glande, penetrar na vulva da mulher, não é? Isto é que é conhecido como, na vulva da sua esposa, não é? Isto é que é conhecido como relação sexual, referenciado aqui, não é? Porque não está a se falar de uma relação sexual extraconjugal, este aí já é outro fator, certo? Porque este já envolve o outro pecado. Mas em todo caso, a relação sexual entre casal, deliberadamente, espontaneamente, durante o dia do Ramadã, então, primeiro,
invalida o jejum, mesmo que tenha ejaculado ou não. Segundo, este indivíduo deve se arrepender sinceramente perante Allah. Estes são os procedimentos. Terceiro, o fato de ele quebrar jejum pela prática do ato sexual com sua família, isto não lhe dá o direito de a partir dali continuar a comer e beber. Se ele praticou o ato sexual meio-dia, ele deve completar o dia todo sem comer, sem beber. Porque aqui estamos a falar, ele transgrediu uma lei. Então, não lhe dá o direito de completar. Porém, ele estragou o seu jejum naquele dia. Ele deve pagar aquele jejum. Terceiro, repor este dia que foi perdido posteriormente. Quarto, para além da reposição do dia, ele deve jejuar como uma expiação severa. E tem degraus. Ou ele vai libertar um escravo, ou se não tiver, vai alimentar 60 pobres, ou se ele não tiver, vai ter que jejuar 60 dias, quer dizer, 2 meses, como expiação deste jejum. Portanto, amados irmãos, o assunto aqui é bem delicado, mais do que nós imaginamos. O ato sexual com a sua esposa, não há dúvida alguma, o versículo 187 fala que é permissível durante o Ramadã, certo? Porém, apenas depois da quebra do jejum, até antes do início do jejum. Agora, durante o dia é haram. Se nós cometermos este delito, então devemos ter consciência que tem procedimentos legais que devem ser observados. Primeiro é o arrependimento, porque você cometeu um delito. Segundo é a perda daquele dia. Você deverá pagar aquele dia. Aliás, primeiro é arrependimento. Segundo, aquele dia você deve completar sem comer, sem beber. Mas, por aquilo que você cometeu, o dia não foi considerado como jejuado. Mas também não lhe é dado permissão de comer e beber. Terceiro, queria dizer, deve contar aquele dia como perdido. Isto é, posteriormente, depois do Ramadã, deve pagar aquele dia. Quarto, deve pagar uma expiação. E esta expiação é composta por 3 categorias. Ou liberta um escravo, ou dá de comer 60 pobres, ou jejua 2 meses consecutivos. Qual é a prova, amados irmãos, para terminar? Eu acho que vamos falar só nesta parte. Hadith de Abu Huraira radiallahu anhu, um homem veio ter com o Nabi alaihi salatu wassalam, disse: Ya Rasulallah, halaktu, ó profeta de Allah, eu estou condenado. Como quem diz, eu estou destruído. Por quê? O profeta perguntou: Ma ahlakaka, o que que te destruiu? Por que você está condenado? Ele disse: Waqa'tu ala imra'ati fi Ramadan. Eu tive relações sexuais com minha esposa durante o dia do Ramadã, ou no Ramadã. E Nabi alaihi salatu wassalam começa a ilustrar as coisas que ele deveria fazer. Depois do arrependimento tudo, Nabi alaihi salatu wassalam diz: agora falta a expiação. Qual é a expiação? Hal tajidu matam ou teporaqaba? Tens possibilidade de libertar um escravo? Ele disse não. Então seguiu para outra categoria. Tens possibilidade de jejuar 2 meses consecutivos? Ele diz que não. Seguiu para outra categoria. Tens a possibilidade de alimentar 60 pobres? Ele diz que não. Então, o mais importante é que deste hadith que encontramos no compêndio de Imam Bukhari e Muslim, o hadith é longo, é dito que o Nabi alaihi salatu wassalam acabou buscando uma caridade para salvar-lhe dessa situação e ofertou a ele para ele dar de comer a essas pessoas. Ele disse que ele era uma das pessoas mais pobres, mas mais importante, aqui estão as categorias ou digamos, a tramitação, o procedimento de como um jejuador que quebrou o jejum através de relações sexuais deve fazer. Então, meus irmãos, minhas irmãs, este assunto de manter relações sexuais durante o Ramadã quebra o jejum, não há dúvida alguma. Agora, um ponto importante a deixar aqui como uma nota: nenhuma expiação que nós falamos lá, nenhuma expiação de libertar escravo, de alimentar pobres, de jejuar 60 dias consecutivos, nenhuma delas é necessária
para qualquer uma das coisas que quebram o jejum, além do ato sexual. Repito, tudo que nós falamos que quebra o jejum, só este primeiro, relações sexuais, é que é procedido desta maneira. Agora, comer e beber, o procedimento é outro. Digamos, assunto digamos, de vômito voluntário, o procedimento é outro. Inshallah, vamos de abordar nas nossas próximas conversas, inshallah ta'ala. Allahu ta'ala a'lam, melhor sabe. بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين